Olá, meu querido irmão, que alegria poder fazer esse vídeo e compartilhar com você daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações com relação à Semana das Primícias. Quero fazer só alguns esclarecimentos que não são necessários para que não haja dúvida no nosso coração. A dúvida não procede de Deus, então nós precisamos ter convicção em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós aprendemos. Então, entender que primícia é um princípio espiritual. Está baseado no texto bíblico de Provérbios, capítulo 3, versos 8 e 9, que fala da necessidade de nós honrarmos ao Senhor com as primícias da nossa renda. E esta proposta, né, esse princípio, ele traz consigo uma promessa para que sejam ampliados os nossos celeiros, para que haja abundância nos nossos celeiros. Então, uma coisa que nós precisamos entender de maneira bem clara, que o princípio espiritual das primícias tem a ver com honrar a Deus com as primeiras coisas, com o melhor daquilo que nós temos. Então, quando nós honramos a Deus com o melhor que nós temos, nós estamos destacando que o lugar número um no nosso coração é ocupado por Ele. Agora, talvez você, mas por que só agora que nós estamos falando desta questão de primícias? Isso já está na Bíblia há muito tempo, é claro, mas agora Deus tem aberto os nossos olhos espirituais para entendermos a respeito de chaves espirituais. Eu não sei se você já tem observado eu falar isso muitas vezes, que nós estamos agora nos despertando para a verdade do Evangelho. Porque, na verdade, né, pouco se conhece do Evangelho de Jesus. Se nós estivéssemos vivendo hoje a totalidade do Evangelho de Jesus, meu querido, nós estaríamos fazendo maravilhas maiores do que aquelas que ele fez. Então, a representação da igreja no mundo hoje tem que ser a representação exata de Jesus. Nós temos que ser cópias fiéis de Jesus. E para sermos cópias fiéis de Jesus, nós precisamos entender a palavra na profundidade. E pela misericórdia de Deus, Ele tem aberto os nossos olhos espirituais para nós entendermos com mais clareza, com uma visão mais ampla a respeito daquilo que a palavra de Deus tem. Por isso que o meu desafio para você é que você sempre confira na palavra, para que você ouça a palavra de Deus, para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus e na aplicação dela. O princípio espiritual é algo para a gente aplicar, são chaves que abrem, né, segredos, que abrem portas no reino espiritual. Se nós queremos obedecer ao chamado que Deus tem para nós de reinarmos, né, neste ano, então o nosso tema para a igreja é este, chamados para reinar. Se nós queremos reinar, nós precisamos entender a respeito destes princípios espirituais que nos possibilita executar esse reinado. O reinado tem a ver com o domínio, com você estar tendo a possibilidade de administrar as coisas, de ser resposta no mundo cheio de carências. E o nosso Deus é o detentor de todas as riquezas. E a chave espiritual para nós podermos chegar a este cofre é o nosso coração. Quando o nosso coração está totalmente comprometido em honrar a Deus com as primícias, com as primeiras coisas, Deus disponibiliza para nós todos os recursos, porque todas as coisas pertencem a Ele. Nós precisamos aprender esses caminhos, porque Deus tem grandes desafios para nós neste ano de 2022. Desafios na área de missões, desafios na área do projeto social, desafios ali no nosso templo, né, para restaurarmos e darmos, né, maior qualidade, né, no nosso templo ali que está tão prejudicado, né, com defeitos no forro, no telhado, enfim, com tantas necessidades que temos, nós precisamos ter essa percepção de que os recursos vêm do próprio Deus. Um texto bíblico que temos chamado a sua atenção para você meditar, que é 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6,
quando Paulo fala do exemplo da igreja da Macedônia, como essa igreja, né, ela surpreendeu a todos com a sua generosidade, com o seu amor, ele vai destacar neste texto, né, que há uma necessidade de semearmos. E a semente, né, ela é capaz de multiplicar os frutos. Então, a ideia de se ofertar é a ideia de semear. Paulo vai dizer: quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. Ele estabelece um princípio, e esse é um princípio natural, princípio da natureza. E no reino espiritual não é diferente. Se nós queremos ver as maravilhas de Deus no nosso meio, nós precisamos aprender a semear. Talvez uma questão que surja no seu coração é essa: pastor, mas o senhor fica falando muito em dinheiro e isso sobrecarrega a gente, todo domingo ter que levar uma oferta. Talvez você não prestou muita atenção no que o texto continua dizendo. Olha o verso 8 desse texto de 2 Coríntios, capítulo 9. Deus que dá a semente e o pão multiplicará a vossa sementeira. Você prestou atenção que Deus não quer extorquir nada a nós? Na verdade, Deus não precisa de nada nosso. Ele quer nos dar, Ele quer nos honrar para que a gente aprenda a honrá-lo. Honrá-lo com as primeiras coisas. Então preste atenção, se você se dispuser a ser instrumento, a ser canal nas mãos de Deus, Deus vai fazer multiplicar na sua vida. Quanto mais você tem uma sementeira ampliada, mais você vai ter frutos para colher. Agora, pense, qual é o motivo? Qual é o propósito dessa multiplicação na sua vida? Não é para só o seu bem comum, seu bem-estar, para você acumular riqueza, ser uma pessoa que tem a melhor casa, o melhor carro e tal. Não, é para o reino. Você pode desfrutar de todas essas coisas, mas você não pode se apegar a essas coisas. E os valores espirituais, os valores eternos, eles são muito maiores. Então, entender esse processo de multiplicação faz toda a diferença. Deus quer nos levar a lugares altos, mas Ele quer fazer isso de uma maneira em que o nosso coração esteja totalmente comprometido com Ele. O princípio das primícias é o princípio da honra. Quando você aprende a honrar a Deus, você aprende, né, a honrar as pessoas que estão à sua volta, porque você entendeu que Deus também te dá a honra e o privilégio de ser esse instrumento, esse canal nas mãos dele. É claro, podem surgir muitas dúvidas, muitas questões com relação à entrega das primícias, porque a proposta da entrega das primícias, né, parece desafiadora. Você entregar para o líder espiritual, você entregar para aquele que dá a cobertura espiritual para você. Mas se você examinar a proposta bíblica, né, a proposta da honra bíblica, de você honrar os seus pastores, de você honrar o seu líder espiritual, está pautada na palavra de Deus. Mas, dentro desse texto mesmo de 2 Coríntios, capítulo 9, né, há uma palavra de Deus muito séria, quando Paulo diz que Deus ama ao que dá com alegria. Então não pode existir nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de obrigação ou de imposição. Tem que ser porque você ama, porque você entende a verdade, porque você quer viver o princípio espiritual para a sua vida, porque você entendeu que esta é uma chave que Deus está revelando para você desfrutar desse privilégio de ser um canal nas mãos de Deus. Por isso que a minha oração é que você, com alegria, participe desses momentos, se coloque à disposição de Deus para servir, participe, né, das contribuições com alegria, né? Prove Deus. Malaquias, né, diz: fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e não vos derramar, né, bênçãos sobrenaturais. Então há uma promessa de Deus quando nós aceitamos obedecer. Minha oração
é que você se disponha a obedecer e desfrute das grandezas que Deus tem para nós, como igreja, neste ano. Deus vai fazer maravilhas nesse lugar. Ele quer usar a minha vida, ele quer usar você. Antes de Deus desafiar você, ele tem desafiado a mim. Antes de você fazer, eu estou fazendo. E eu estou fazendo porque eu estou sentindo a alegria, o privilégio de fazer. Gostaria que você também desfrutasse desse mesmo prazer, dessa mesma alegria. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.